Você sabe quando você sente fome? Fome, quando você não come há muitas horas e a barriga está colando nas costas, sabe? A sua barriga começa a fazer uns barulhos estranhos, né? Parece que tem uma entidade manifestada ali dentro. Sabe? Você já passou por isso, não é? O que você faz naquele momento? Como é que a sua mente trabalha quando você está com fome? O que passa a ocupá-la? Você não consegue pensar em mais nada a não ser achar comida. Se você está em casa, você corre para a cozinha e começa a abrir armários, começa a abrir a geladeira, procurando alguma coisa para colocar na boca para matar aquela fome. Se você está na rua, você começa a escanear todos os estabelecimentos para ver se você acha um restaurante, algum lugar, uma lanchonete, uma padaria aberta, porque você tem que colocar alguma coisa no estômago. Fome domina a nossa mente. Quando nós não temos o nosso corpo saciado, ele está faminto, a nossa mente não consegue pensar em mais nada. Pois bem, o Senhor Jesus disse assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Pense nestas palavras do Senhor Jesus. Jesus disse que felizes, bem-aventurados significa abençoados, felizes. São aqueles que têm fome, e não só fome, mas sede também de justiça. Porque eles serão fartos, eles serão saciados. Ele promete isso. Assim nós devemos ser para que nós alcancemos a justiça que nós desejamos na nossa vida. É claro que nós temos a garantia da justiça divina quando tudo neste mundo tiver o seu desfecho, como está previsto na Bíblia. Deus promete a perfeita justiça no final de tudo. Quando nós passarmos para a vida eterna, a justiça brilhará como o sol do meio-dia. Mas ele não promete justiça apenas no porvir. É óbvio que aquela justiça será perfeita. Nós seremos plenamente saciados. Mas ele também é Deus de justiça nesta terra e nesta vida. E ele, para executar a sua justiça, para agir na vida das pessoas, ele precisa de duas coisas. Primeiro, que você seja justo. Justo do ponto de vista daquele que manifesta a fé nele. Não há justo, estritamente falando, nenhum justo diante de Deus, se formos compararmos aos seus padrões de justiça, a sua perfeição. Ninguém é justo deste ponto de vista. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. Ou seja, a fé é que nos justifica, a fé é que nos faz justos. Então, para que uma pessoa venha receber justiça de Deus, em primeiro lugar, ela tem que ser justa do ponto de vista da fé. A fé verdadeira nos leva a praticar a justiça. Antes de exigir justiça, nós praticamos a justiça. Ou seja, sabemos que temos de dar o exemplo, de fazer o que é certo, antes de exigir que outros façam o mesmo por nós. Então, não adianta, por exemplo, você, marido, exigir da sua esposa um certo comportamento que você espera dela, quando você é injusto com ela, você faz algo também errado, que ela reclama de você. Então, o erro de um anula as razões do outro. Você tem que pensar desta forma. Se eu quero justiça, eu tenho que ser justo. Não adianta você reclamar do governo, porque o governo político, corrupto, etc.
e você faz as suas microcorrupções diariamente. Você pega um atestado médico falso, você compra coisas sem nota, você baixa músicas piratas da internet, assiste filmes piratas na internet, né? Você pratica pirataria, você rouba a propriedade intelectual das pessoas, que quer dizer que você copia, você faz pirataria, você faz dinheiro em cima daquilo que não é seu. Não é? Então não adianta você cobrar justiça dos outros quando você não pratica justiça. Nós devemos ser justos antes de pedir justiça de Deus, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, Jesus disse que, lá na parábola do juiz iníquo e da viúva, que você pode ler no Evangelho de Lucas, capítulo 18, ele fala sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Então, ele fala daquela viúva que vinha até um juiz iníquo e o juiz não a atendia, porque ele não cria em Deus e nem se preocupava com ninguém, e ela vinha incessantemente, perseverantemente, bater a sua porta. Chegou um dia que o juiz iníquo falou assim: olha, chega, eu já vi que eu não vou ter paz com essa mulher enquanto não atendê-la. Então ele abriu a sua porta e perguntou: o que você quer que eu faça? Me dá aí logo que eu vou julgar essa sua causa. Então ele julgou a causa da viúva por causa da sua insistência, ou seja, por causa da perseverança e da fé que ela mostrou que ele podia fazer algo por ela. E Jesus então concluiu essa parábola dizendo: perceba o que disse o juiz iníquo. Perceba o que ele disse. Porque se ele é iníquo e ele é capaz de fazer justiça a uma viúva indefesa, que não desistiu de vir buscar por ela, de insistir por ela, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, porém achará ele fé na terra? Quer dizer, Deus quer fazer justiça muito mais do que um juiz iníquo. O juiz iníquo não quer fazer justiça. Ele quer usar da sua posição de juiz para benefício próprio. Mas Deus não é juiz iníquo. Deus é juiz justo, perfeito, que assenta-se sobre a justiça perfeita, o trono da justiça. Ele quer fazer justiça. Deus sofre quando olha para esse mundo e vê todas as formas de injustiça acontecendo em meio às pessoas. Deus sofre com isso. E ele quer fazer justiça. Mas o que ele precisa da nossa parte? Ele precisa que nós lutemos perseverantemente pela justiça. Não venhamos desistir porque habitamos em um mundo de pessoas e de juízes iníquos. Quantas vezes você assiste às notícias, quantas vezes você olha ao seu redor e você vê tanta maldade, tanta perversidade, tanta corrupção, tanta coisa de cabeça para baixo, e você fala: meu Deus, que porcaria de mundo é esse? Que desgraça de mundo. Você não tem vontade de viver, de ficar nesse mundo, nessa sujeira, nessa podridão de mundo que nós vivemos, não é verdade? Você sente isso, eu sinto isso também. Pois é, mas Jesus disse que, apesar de vivermos em um mundo de pessoas e juízes iníquos, nós não podemos desistir da justiça. Nós temos de continuar buscando a justiça, perseverando nela, em oração, buscando em Deus, não é nas pessoas. O que a gente tem que fazer diante dos homens, nós temos de fazer, mas principalmente buscar dele a justiça, insistir, perseverar. Porque se o juiz iníquo respondeu para não ser mais molestado, Deus também vai responder. Mas ele procura fé, ele procura sua fé. Quer dizer, essa fé, ela se manifesta mais acirradamente quando você tem a fome da justiça. Você não pode ficar conformado com as injustiças. E tampouco adianta você ficar reclamando das injustiças, meu amigo, minha amiga. Sabe, reclamando no sentido de murmurar, de ficar
sabe, dando de ombros, sabe? Você se expressa as suas reclamações com quem não pode fazer nada. Você reclama, mas não faz nada para mudar a situação. Essa sua reclamação não tem poder algum, a não ser chatear quem está te ouvindo e também fazer você ter um dia ruim. Porque quando você reclama da vida, reclama das pessoas, você maldiz o seu próprio corpo, a sua própria mente, a sua própria existência. Então não adianta reclamar. Você tem que clamar a Deus e tem que fazer alguma coisa com essa fome de justiça que você tem, assim como você faz quando a sua barriga, o seu estômago está roncando. Você não consegue pensar em outra coisa a não ser achar comida. Quando você tem fome de justiça, você não consegue pensar em outra coisa a não ser buscar a reparação, buscar o que é certo. Você aplica a sua mente em fazer alguma coisa para saciar aquela fome. Como você vai em busca da comida quando o seu estômago está roncando. Pense nisso. Você tem tido fome de justiça ou você tem dado de ombros para as injustiças deste mundo e pensado, que triste, é assim mesmo, a vida é assim, eu não posso fazer nada. Eu só estou esperando a morte para eu encontrar a perfeita justiça. Se você tem agido assim, talvez você vai encontrar, talvez não. Se você está salvo com Deus, perseverar até o fim na sua fé, você encontrará a perfeita justiça no final. Mas quem garante que você vai perseverar até o fim nesta fé, se você já desistiu da justiça nesta vida? Você já desistiu de buscar aquilo que Deus prometeu também para esta vida? Quem garante que as injustiças dessa vida não vão te vencer no final e você vai dar de ombros também e as costas para Deus? Dizer, Deus não existe, porque se Deus existisse, essas injustiças não estariam acontecendo comigo e no mundo. Então, Jesus disse, bem-aventurados, abençoados, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. A fome de justiça é algo que você precisa cultivar dentro de você e manifestar a fé para buscá-la. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!